Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém. Que o Senhor fale no seu coração, você que está aqui, você que acompanha pela internet, porque Deus é poderoso para falar. Amém. Creia nisso. Porque algumas pessoas, pela fé, alcançam o que pedem, enquanto outras não. A fé em Deus não é tudo igual? Não estamos todos buscando o mesmo favor do Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo? Como que fica essa relação de crer e acontecer? Essas são algumas das diversas dúvidas que talvez passe em sua cabeça, ou talvez já passou. Eu não sei com respeito à tua vida, mas como pastor, nós já ouvimos diversas vezes esses indagamentos. A fé, como vivenciá-la no dia a dia? Como que essa fé pode fazer materializar? Como que essa fé no Deus Todo-Poderoso pode intervir no curso natural das coisas? Nós estamos vivendo uma campanha aqui na igreja sobre plantar fé e colher o sobrenatural de Deus. E temos estudado a vida do profeta Elias, o tesbita. Não era de uma família muito conhecida, nem de uma região muito conhecida, mas verdadeiramente ele ficou muito conhecido no período do Antigo Testamento, a ponto de no Novo Testamento ele ser mencionado. Dois personagens da Bíblia, a palavra de Deus não fala claramente a respeito da morte deles, que é o caso de Enoque e é o caso de Elias. Diz a palavra que Enoque andou com Deus, obteve testemunho de ter agradado a Deus e Deus o tomou para si. E Elias fala que desceu um carro de fogo no redemoinho, enfim, Elias foi tomado para Deus. Esses episódios da Bíblia Sagrada aparentemente colocam Elias e Enoque como duas pessoas extraordinárias perante Deus, como se semelhante a eles não houvesse mais ninguém. Todavia, a própria Escritura Sagrada nos diz uma palavra na qual queremos meditar. Nós vamos começar por ela e entender nessa noite, compreender nas Escrituras essa fé que faz acontecer. Abra por favor a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 5. Lá no finzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim diz a palavra de Deus: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos.
O Novo Testamento tem algumas referências sobre Elias, e uma delas é essa. E queremos olhar para a vida de Elias e olhar para essa referência e extrair o ensino da Bíblia Sagrada para a nossa vida a respeito desse assunto, da fé que faz acontecer. A Bíblia Sagrada diz: Elias era homem semelhante a nós. O que essa primeira verdade nos ensina? Elias, homem semelhante a mim, semelhante a você. Aqui não estamos aplicando só a gênero masculino, homem e mulher, ser humano. O que devemos aprender nessa passagem é que o poder de Deus está acessível ao seu povo pela fé correta, pela fé bíblica. Quando fala que Elias era homem semelhante a nós, é exatamente para quebrar aquele conceito de que Elias foi alguém singular, de que Elias fez o que fez porque ele era diferente de todos os outros servos de Deus, e não é o que a Bíblia diz. A Bíblia coloca a singularidade de Elias não no jeito dele ser. Então, logo de cara, ele esclarece uma verdade que nós precisamos entender. Quantas vezes você fica perguntando: por que não eu, Deus? Por que responde a fé que aquela pessoa teve e não a minha? Será que ele é mais queridinho do Senhor do que eu? Será que o Senhor dedica uma atenção especial a esse? E eu que te clamo, o Senhor esquece de mim? Será que já passou isso na tua cabeça? Será que ao olhar os personagens da Bíblia, você se vê como ET sobre a face da terra? Não, isso não é comigo. Eu não sou nem parecido com eles. Elias foi um homem de fé? Sim. Elias exerceu fé? Sim. Mas ele soube buscar o poder de Deus aonde estava, que era em Deus. Amém. Quando fala que ele era semelhante a nós, ele fala que era ser humano também. E na sequência ele fala sujeito aos mesmos sentimentos. Que sentimentos? De ousadia, de coragem, mas também de medo, de temer pela própria vida. Foi se esconder numa caverna, fugindo do exército dos homens que Jezabel havia mandado para matá-lo. Ele chegou num ponto de desespero da sua vida que ele pediu para si a morte. Mas não é um homem de fé? Depois você pode acompanhar, está lá em 1 Reis 18:3. Primeira livro dos Reis, capítulo 18, verso 3. Ele fala que diante da luta se enfiou numa caverna e falou: Deus, melhor me é morrer, porque eu estou fazendo a tua vontade e as coisas estão acontecendo tudo ao contrário. Elias está demonstrando também aqui nas Escrituras, só nesse pedacinho de Tiago, que ele tinha sentimento semelhante que nós temos, momento de coragem, mas momento de fraqueza. Distante de um evangelho que se prega por aí, de que crente não passa luta, de que crente não sofre, de que crente não tem tristeza. Nós temos ministrado aqui na escola dominical a segunda carta aos Coríntios. Ora, se esses tipos de sentimentos não são próprios de um cristão, então o apóstolo Paulo não era crente, não era um cristão, porque ele fala desses sentimentos próprios do ser humano, dessas oscilações da fé, que eu e você precisamos entender o seguinte: não se trata disso ser normal ou não, mas acontece.
Qual de vocês escolhe ficar triste? Eu decido ficar triste. Eu decido chorar pelo meu filho. Eu decido passar tal sofrimento. Eu quero tal enfermidade. Você decide isso? Misericórdia. Lógico que não. Você decide, você escolhe passar perseguição. Quando fala que ele era sujeito aos mesmos sentimentos, mostra para nós que essa fé que faz acontecer na vida de Elias e através de Elias nos demonstra, em primeiro, que o poder de Deus está acessível ao seu povo pela fé correta e bíblica, mas em segundo, que o ser humano oscila em sentimentos. A nossa fé pode estar mais forte e pode, em muitas circunstâncias, estar mais fraca. O quanto é gostoso a fé do início da caminhada. É uma fé meia que faz a gente até dar cabeçada, mas é uma fé ousada. Eu me recordo no início da minha fé, primeira vez que teve uma pessoa endemoniada, o pessoal, Felipe, é uma pessoa endemoniada, vamos lá na cidade buscar um pastor para orar. Eu falei, a Bíblia que vocês me deram me diz que no nome de Jesus a gente ora e ele sai. Não, mas tem que ser um pastor. Lá não fala que tem que ser pastor. Mas você tem coragem de ir lá? Eu não. Mas o Deus que eu sirvo vai, porque ele falou que vai à frente. O Deus que eu sirvo falou que no nome dele expelirão demônios. E eu creio nesse Deus que vocês me deram esse livro, essa Bíblia. Então vamos lá orar? Vamos. Oramos e o demônio saiu, para a honra e glória do Senhor. Amém. Era uma fé que se entregava totalmente nos braços do Pai. Mas tinha dias que eu estava triste, abatido, sim. Triste, abatido, sim. Por não estar conseguindo fazer mais do que eu gostaria. Eu queria fazer mais para Deus. Eu queria dedicar mais. Mas ainda lutava contra eu mesmo. E ainda luto contra eu mesmo. Contra a minha pequena fé. Eu não vou mencionar o caso não, mas recente. Pediram para que eu fizesse uma oração, começou a ter muito conversa. Eu falei, para, está atrapalhando a minha fé. Mas por quê? Porque eu estou sintonizando fé. Como que é isso? Eu tenho que crer no que eu vou fazer. Esse converseiro está me atrapalhando. Por favor, para a resenha, deixa eu sintonizar com Deus aqui. Porque eu sou sujeito a sentimentos que oscilam. E você? E você? Não tem hora que dá aquela oscilada, parece que tem hora que você está abraçando Deus, mas parece que você está no pó, distante. Elias era homem semelhante a mim, semelhante a você, era ser humano com os mesmos sentimentos. Tem hora que está uma fé vigorosa, mas parece que está abatido. Tem hora que ele pediu para si a morte. Para mim pecado. Vai conversar com Deus. Se Deus te apontar qual era o pecado ali de Elias, era o pecado de medo, de tristeza, depressão, um monte de outras coisas. Mas Deus tratou da vida dele. Deus tratou daquele momento difícil em sua vida. Porque Deus sabe que eu e você passamos por momentos difíceis. Na vida temos momentos difíceis. Pastor, o senhor não vai chegar lá? Vou, cheguei. Esse negócio de chove ou não chove. Ok, vamos lá. Deixa marcado aí, Tiago, e vamos lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis. Pega o boletim, deixa marcado lá, Tiago. Pega uma folha aí. Elias era homem semelhante a nós, diz a palavra de Deus. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra.
1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O que estava acontecendo? Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel, e se acabou. Acabe se acabou. Só para rimar, só para você entender e guardar. Esse casamento foi uma tragédia na vida dele. Começou a adorar falsos deuses, começou a trazer idolatria para o meio do povo de Deus, começou a pegar a praga. Lembra que eu expliquei? Que a praga não pega no crente, mas o crente pega a praga. Se você não perdeu, vai lá no YouTube, você acha. Nós explicamos isso aqui. Já que não tinha jeito de amaldiçoar Acabe, o inimigo preparou a casa que é essa aqui. Ele se empolgou e casou. E ela começou a levar um monte de ídolos para dentro de casa e fazer ele adorar falsos deuses, e levou o povo ao pecado. Aí começou a vir consequências. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: então Elias, o tesbita, morador dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, Elias está falando, ó, parou, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, vocês vão entender o que é o juízo de Deus. Ah, mas esse profeta era muito violento, né? Tadinho do povo. Como é que pode tanta maldade? Maldade era o que eles estavam fazendo com Deus, dizendo com os lábios de que o Senhor era o único Deus e adorando a falsos deuses, querendo brincar com Deus. Então o profeta de Deus aqui não é só para trazer bênção, não, é também para mostrar para eles que o que eles estavam fazendo era errado. E aquela falta de chuva era um sinal somente, do juízo de Deus sobre eles, porque ao trazer outros deuses, eles estavam dizendo: não queremos só o Senhor é Deus. Lembra do confronto com os profetas de Baal? O que Elias disse? Se Baal é Deus, serve a Baal, mas se o Senhor é Deus, que sirva a Deus. Mas até quando ficarei entre dois senhores? Elias era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, e orou. Acabou, não tem chuva. Pastor, o povo passou fome? Passou fome. Pastor, o povo passou sede? Passou sede. E foi Deus que fez isso? Foi Deus que fez isso, por intermédio do profeta. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o que está escrito: homem semelhante a nós, que invocou o juízo de Deus, e o juízo de Deus se manifestou. Será que não está na hora de clamarmos o juízo de Deus contra as injustiças? Ao invés de ficarmos murmurando e reclamando uns para os outros. Ah, quanta corrupção! Deus pesa a mão nos corruptos, rebenta com eles, faz eles criarem vergonha na cara. Eu oro assim: ah, Pai, tem misericórdia. Não, corrige, porque se eles não corrigirem, perecerão. A misericórdia de Deus, nesse caso, é em função do arrependimento, da mudança de vida. Porque se continuarem no procedimento de roubo, a mão do Senhor pesará sobre todos. Porque com Deus não se brinca. Veja, Elias, homem semelhante a mim, semelhante a você, com os mesmos sentimentos, orou e não choveu. E veio seca sobre a terra. 3 anos e meio sem chover. Você imagina o que é isso? Para Curitiba, que é meio úmido, talvez você nem faça tanta ideia, mas como eu já morei em Mato Grosso, já visitei Brasília e outros lugares, em lugar seco, sem chuva, cada vez fica pior. Garganta começa a secar, nariz começa a ficar ruim, doenças próprias desse tipo de clima começam a acontecer. Aqui foi sinal do juízo de Deus. Adiante, vai para o capítulo 18.
tempo depois, versículo 1. Muito tempo aqui, segundo a Bíblia Sagrada, 3 anos e meio. Veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vai, procura Acabe, e agora eu vou mostrar para ele quem é que faz chover. Vai adiante, versículo 41, capítulo 18 ainda. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Que ruído o quê? Você percebeu isso aí que ele estava fazendo? Ele estava dizendo que pela fé, já estou ouvindo o ruído de chuva, e nem nuvem tinha. Pela fé, ele disse: já ouço o ruído de chuva, e não tinha nem nuvem. Presta atenção na sequência. Elias subiu ao monte Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre o joelho e falou para o seu moço: ó, vai ali e espia, olha lá para o lado do mar. Ele olhou e falou: tem nada não. Pô, continua não tendo nada. Vai de novo. Não vou chatear, não tem nada ainda. Mais uma vez. Vou lá de novo. Voltou, não tem. Mais uma vez. E assim por 6 vezes. Por 6 vezes. Foi, orou, voltou. Foi, orou, voltou. Elias, será que você não está entendendo que eu estou falando que não tem nada? Vai de novo. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem tamanho da palma de um homem. Então vai lá e avisa Acabe para ele correr, porque senão a chuva vai pegar ele. Porque Deus é o manda-chuva. Deus é o manda-chuva. Deus é que cerra os céus, Deus é que manda a água. Quantas vezes Elias orou? Quantas vezes o rapaz teve aqui? 7. Também manda um profeta sem fé orar, aí tem que orar 7 vezes. Eu vou voltar se você não entendeu. A fé que faz acontecer em Elias demonstra para mim e para você que o poder de Deus está acessível ao seu povo pela fé correta e bíblica, que o ser humano é sujeito a oscilações de sentimento. A nossa fé pode estar mais forte, mais fraca. Todavia, a perseverança é uma marca da fé bíblica, da fé que faz acontecer. Ore, não estou vendo, vou orar de novo. Ore, não estou vendo, vou orar de novo. Porque ali não estava em jogo o nome do profeta Elias. Ali não era questão se Elias é ou não é profeta, é se Deus é o manda-chuva ou se não é.
Se Deus tem condição de restaurar essa chuva, ou se Deus não tem condição de restaurar essa chuva? Eu lembro de outro testemunho, não é para me gabar não, mas são tantas coisas que Deus fez na minha vida, eu quero compartilhar mais essa. Nós estávamos numa fazenda em Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, na Escola Evangélica de Buriti. O diretor naquela época era o Valtuir. E nós olhamos assim longe e vimos uma fumaça de fogo. Era época de seca lá em Chapada dos Guimarães. Aí o diretor falou: será que está pegando fogo? Pegamos o carro e fomos até lá. E estava pegando fogo em um tipo colonião, anapie, não sei quem conhece, é um capim bem alto, que é cortado para fazer ração para gado. E o fogo estava indo em direção à casa de uma pessoa. O corpo de bombeiro mais perto, 60 quilômetros mais ou menos. Caminhão-pipa até chegar 1 hora. Eu olhei para ele, ele olhou para mim: vamos orar, vamos orar. Deus, o Senhor é o Deus que é capaz de mandar chuva e também de parar esse fogo. Faz com que esse fogo cesse. E oramos e clamamos e o fogo veio. Aí ficou os dois bobos glorificando a Deus. Aleluia. Amém. Sabe por quê? Porque Deus é o que tem o controle dos céus e da terra. Amém. Deus faz. Deus faz. Agora perceba aqui que Elias foi 7 vezes em oração. 7. E você? Ah, Deus! Eu sabia que eu não ia dar mesmo. Dá joga de ombro assim para os outros. Eu só orei para arriscar, né? Eu sabia que não ia atender. Sabe o que Tiago fala disso? Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Que muitos dos nossos pedidos são extremamente egoístas e pecaminosos. E Deus, que conhece o nosso coração, sabe: não dá para dar isso, que ele vai se matar. Se Deus me desse uma moto, quando eu pedi uma moto, possivelmente estava morto. Não tinha condição de ter uma moto naquela época. Não tinha nem cabeça, imagina. Cabeça eu tinha, não tinha juízo. Cabeça desde quando era pequeno tinha até grande demais. Mas voltando aqui, perceba o seguinte: a perseverança é uma marca da fé bíblica. Mas perseverança no quê? Na fé bíblica correta. Eu não devo pedir para esbanjar em prazeres. Senhor, eu quero ser rico. Para quê? Para ficar xarope? Para ficar azedo? Sumir da igreja? Para ficar infiel? Começar a fazer besteira com tanto dinheiro? Possivelmente Deus não vai te dar. Se você não é fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Se no pouco você já se arrebenta, imagina no muito. Pastor, está falando que Deus não quer dar coisas para mim? Não, Deus quer. Só que Ele tem que tratar a tua vida primeiro. Para você viver o contentamento e saber viver feliz, tanto no pouco como no muito. Graças a Deus eu tenho aprendido isso. Estou aprendendo. Na escola da vida estou aprendendo. Mas vamos lá. Perseverança. Como que anda a tua perseverança? A fé que você tem é uma fé que faz acontecer porque você persevera. Pastor, como é que fica a soberania de Deus? Já chego lá. Você persevera na fé? Alguns argumentam o seguinte: eu oro, mas que seja feita a vontade de Deus. Em muitos casos, não estou falando todos os casos, mas em muitos casos, isso é desculpa para a tua falta de fé, a tua falta de perseverança, a tua falta de comunhão com Deus. E ainda você põe a culpa em Deus. Deus não quis. Será que Deus não quis? Ou você não creu, ou você não buscou? Eu entendo a perseverança de Deus e o propósito de Deus na seguinte dimensão:
Tem coisas que Ele vai fazer independente de você buscar ou não, mas tem coisas que Ele só vai fazer à medida que você busca, e tem coisas que só vão acontecer à medida que você crê. Podemos citar aí pelo menos 3 exemplos. O caso daquela mulher que sofria com hemorragia há 12 anos. O Senhor Jesus falou: a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Lucas 8, 43 a 48. O centurião queria que o seu servo fosse curado, e ele disse: vai, seja feito conforme a sua fé. Mateus 8, 13. Uma mulher que adorou a Deus com o melhor que ela tinha, com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus falou: a tua fé te salvou. Lucas 7,50. E nós temos diversos outros exemplos onde as pessoas exerceram a fé em Deus e perseveraram nessa fé, e por causa dessa perseverança conceberam, alcançaram o que desejavam. E eu e você? E nós? Cremos? Por quanto tempo você crê em Deus? Ah, pastor, mas minha luta é grande. Essa mulher foi 12 anos. Não, pastor, 12 anos eu não aguento. Aguenta sim. Você não tem opção. Ah, pastor, eu vou desistir. Desistir fica pior. Eu vou afastar. Vai abraçar o capeta agora, depois de conhecer a Deus? Presta atenção. Queridos, depois que você conhece a verdade, não tem outro caminho, não tem outro rumo. É perseverar no propósito com Deus. Mas vamos lá, concluindo nossa mensagem. Como que está o exercício da tua fé? Você exercita a tua fé? Ah, pai, eu faço minhas orações. Não estou falando fazer as tuas orações, estou falando você crê pelo menos quando você está orando. Eu tenho pesquisado, eu comigo, eu de mim mesmo, entendeu? Eu com eu, tentado entender esse negócio da fé. E tem hora que eu me pego assim: Deus, poxa, a culpa é minha. Porque eu orei e ao mesmo tempo estava naquela base: que seja feita a tua vontade, significa que se não quiser dar, não dá. Estou sendo sincero, Deus me perdoe se eu estiver sendo sincero demais, te escandalizar. Não é isso que eu quero, não. Estou querendo mostrar que eu tenho horas que não creio e eu preciso mudar. E tenho mudado, graças a Deus. Por quê? Deus espera que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe, creia que ele se torna galardoador. Sabe o que é galardoador? Dá presentinho, dá mimo. Ah, meu filho, está tudo arrebentado, dá um mimo para você aí, dá um presentinho. Deus sabe dar mimos, dar coisas para aqueles que o buscam, que pedem, que perseveram. Ah, mas não recebi o que eu queria. Mas o que você recebeu foi gostoso, né? Deu para aguentar mais um tempo, até chegar a bênção final, querido. Porque nós não somos nós somos nessa terra peregrinos e forasteiros. Deus quer nos dar bênçãos materiais, sim, mas as materiais são temporárias. A bênção maior que Deus tem para a tua vida é a eternidade. Mas Ele sabe prover também na tua vida o que você necessita aqui, e pela fé você vai alcançar. Eu tenho aprendido que crer é crer, não é duvidar. E quando eu jogo a desculpa na vontade de Deus, em algumas vezes é desculpa para eu orar uma vez e largar a mão. Já pensou Elias? Ó Senhor, manda chuva, derrama chuva. Eu sabia que o Senhor ia mandar mesmo, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus dos para. O que Elias fez? 1, 2, 3, 4. E eu te garanto o seguinte: se na sétima não fosse, ele ia até 10, 20. Porque a palavra do Senhor é que ia chover, e ele ficou até acontecer. Nós somos daqueles que perseveram. Eu não desisto de Deus. Eu não desisto do que Deus quer. Eu não desisto da vontade de Deus. Eu não desisto do que Deus tem para a minha vida.
O que Deus tem para a tua família? Você já desistiu? Já não busca mais? Está se conformando com o resto? Deus tem coisas ricas, maravilhosas, lindas para você. Certa vez no seminário começou uma discussão sobre o final de Marcos 16. E ficou uma discussão seguinte, que o finalzinho de Marcos não estava nos melhores manuscritos, de que aquele texto lá poderia ser um texto extemporâneo, e toda a discussão. Eu falei, é verdade mesmo? Porque eles queriam argumentar que os milagres não existem. Eu falei, é verdade mesmo? Mas como assim, Hélio? Eu tinha fama de crer, né? Não, porque ali fala que esses sinais vão acompanhar os que creem. Se você não crê, você não vai ver sinal nunca. E era o professor, ele regalou 2 olhos para mim assim. Não, se o senhor não crê, você não vai ver. Estes sinais acompanharão os que creem. Não para você pegar cobra, para você tomar veneno, não. É se acontecer, Deus vai te livrar. Mas se você crer, se não crer, você vai morrer e talvez vai para o céu, não sei, talvez vai para o inferno. Deus manda eu crer. Se nós fôssemos ler aqui a galeria da fé, Hebreus 11, nós iríamos longe. Mas Hebreus 11 fala pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E não é a fé, eu creio, aconteceu. É às vezes a fé, eu creio, continuo crendo, persevero e acontece. Tem coisas que Deus faz rapidinho, tem coisas que demora um pouco. Mas não porque Ele não tem poder, porque Ele quer ver se você vai perseverar. Deus quer pessoas valentes e corajosas, perseverantes. E Ele te chama para isso nessa noite. Ele te chama para acreditar, apesar das circunstâncias. O que está difícil que Deus não pode fazer? Ele mostrou aqui na Bíblia que era o manda-chuva. Ele faz parar e faz chover. Certa vez chegaram para Jesus, falaram: Jesus, se tu podes alguma coisa, tira esse capiroto mais forte aqui da vida do meu filho, porque os teus discípulos não conseguiram. Ele falou: se eu posso, tudo é possível que crê. E o pai daquele menino disse: ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus pegou e libertou o menino. Talvez nós possamos clamar: Deus, aumenta a minha fé. Eu quero crer, independente da circunstância. Eu quero crer segundo a Tua Palavra, e segundo a Tua Palavra perseverar. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de Deus, que caminha por fé. O que você vai fazer nessa noite, com essa mensagem? O que Deus está requerendo de você? O que o Espírito Santo falou no teu coração? Elias, homem semelhante a mim, semelhante a você. O poder de Deus estava ao seu alcance. Ele tinha os mesmos sentimentos. Tinha hora de grande ousadia, tinha momentos de grande medo, tinha momentos de intrepidez, tinha momentos de fraqueza. Mas independente disso, ele perseverou. A ideia de 7 é só um número simbólico indicando totalidade, perfeição. Eu entendo que foi 7 vezes mesmo aqui. Mas não é que você deve orar só 7 vezes e desistir. Eu oro pela minha família já há 20 anos e vou precisar, se Deus quiser, orar mais 20 anos. Eu queria que fosse antes, mas se preciso for, eu persevero mais 20 anos, porque eles são importantes para mim. Você vai buscar a medida que é importante para você. É importante para você, você vai perseverar. Porque nós, eu e você sabemos que só Deus para transformar uma vida. Amém. Só Deus que é poderoso para transformar, para libertar, para quebrar as cadeias. E um dos medos, uma das coisas que Deus quer libertar nessa noite é a respeito de medos, fobias, coisas que escravizam você na falta de fé. Medo de crer, medo de descansar em Deus. Só confia naquilo que é visível, naquilo que é palpável. Deus te chama a você confiar naquilo que você não vê ainda. Pela fé recebeu o que você não tem.
pela fé, já agradecer aquilo que ainda não chegou. É lógico que para isso precisa ter coragem, e o teu medo impede disso. Você não consegue fazer essa entrega para Deus, mas você precisa entender que essa entrega precisa ser feita. Sair dessa dimensão, desse nível, daquilo que é só visível, para a dimensão daquilo que você não vê, e pela fé eu já alcancei, eu já recebi, eu já agradeço, porque o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, muito mais do que eu penso, muito mais do que eu preciso. Mas apesar de tudo isso, Ele quer e sabe suprir a minha vida com aquilo que é necessário.